Fala pessoal, Janser aqui. O vídeo a gente vai continuar aqui o desenvolvimento dessa nossa aplicação, né? Nessa aplicação que a gente vai fazer a autenticação do usuário. E nessa aula vai ser também um vídeo de meio que de boilerplate, né? Na aula passada a gente fez um vídeo onde eu expliquei mais sobre a estrutura dessa aplicação e hoje a gente vai criar a interface para que essa aplicação funcione, né? A gente vai criar aqui a tela de login, né? Os botões para fazer o login ali, os inputs de texto e também para criar a conta, que vai ser algo bem parecido entre uma tela e outra. E a gente vai estar fazendo uso de algumas bibliotecas, né? Na verdade, duas bibliotecas, que são o React Native Safe Area Context e também o React Native Paper, né? O Safe Area Context ele vai dar para a gente a área safe, né? Porque alguns dispositivos a gente pode ter uma tela, né, bem diferente e tem alguns lugares da tela que que não é um lugar safe, né? O usuário ele não pode clicar ali sem nenhum problema, como por exemplo aqui na status bar, né, na barra de status. Se a gente coloca um botão atrás da status bar, né, atrás da barra de status, o usuário ele não vai conseguir interagir com esse botão. Então a gente tem que ter um parâmetro aqui que vai falar para a gente, ó, esse espaço aqui é um espaço safe que o usuário pode clicar sem nenhum problema. E é isso que o Safe Area Context faz, né? Ele funciona ali bem baseado com context, vocês vão estar vendo aqui como que é que ele funciona. E o React Native Paper, né, é uma biblioteca de interface, né, então ele vai fornecer para a gente botões, texto, input de texto, componente de texto, vários tipos de componentes já com estilização padrão e que vai ajudar bastante também na criação da temática do aplicativo e é muito simples o uso, né? Então a gente vai estar fazendo uso também do React Native Paper. Beleza? Então eu deixei aí as telas do NPM, né, do site oficial lá para vocês fazerem o download, né? Só dar um npm install React Native Context e também o npm install React Native Safe Area View e eu acredito que vocês terão que baixar também o React Native Screens, né? Como foi listado aqui como dependência e foi feita a instalação. Então é o Safe Area Context e React Native Paper. E para começar, aqui no nosso web.js, eu vou começar removendo o cabeçalho dessas das duas telas, né? A gente tem aqui uma tela de sign in, né? A tela de login e uma tela de sign up, que é de criação de conta. E a gente não quer o cabeçalho, né? A gente vai trabalhar aqui com o cabeçalho que a gente mesmo vai criar durante a aplicação. Então, todas as telas aqui, né, no caso aqui só o Sign In e Sign Up, todas as telas que estão dentro do navegador, eu vou remover o cabeçalho. Então, aqui no Stack.Navigator, eu posso definir aqui, né, um Screen Options. Isso aqui vai ser igual a um objeto, né, que a gente vai passar aqui o header shown como falso, né? Porque aí ele não vai mostrar o cabeçalho nessa nossa aplicação. A gente pode ver aqui que ele atualizou e aqui é um exemplo, né, de não ter o uso aqui não está definindo uma área safe. A gente pode ver que o texto e o botão ficou embaixo da nossa status bar. Então a gente tem que corrigir isso aqui, né? A gente tem que colocar eles em um lugar safe. E para isso a gente tem o nosso Safe Area Context, né? O React Native Safe Area Context. E para usar ele, é bem legal, porque a gente vai importar, é como se a gente estiver usando o context, né? Aqui a gente importa o provider do context, passa aqui no nosso app. No React Native Context é parecido. A gente vai importar o nosso aqui from React Native Safe Area Context, né? A gente vai importar aqui o Safe Area Provider. Safe Area Provider. A gente vai importar ele aqui e a gente vai passar ele aqui, né, em volta do nosso app. A gente tem o provider do nosso context, né, e aqui dentro dele eu vou passar o Safe Area Provider, né. Aqui a gente tem que ter ele fechando e dentro eu vou passar o nosso app, beleza? Então vou salvar, ele vai recarregar aqui o app. Até agora a gente não corrigiu, né, a gente não teve nenhuma diferença aqui na nossa área safe. E para corrigir, né, a gente vai ter que fazer o uso de um Safe Area View. Então, se eu venho aqui na tela de Sign In, né, a gente tem o Safe Area View do próprio React Native, né, se eu importar aqui um Safe Area View, né, eu consigo importar, só que isso aqui ele só funciona bem nos dispositivos iOS, né, a gente não consegue usar isso aqui muito bem no Android, né, não funciona. Então, o Safe Area Context, né, ele já funciona. Então, eu vou importar aqui, né, importar from React Native Safe
area context, né, eu vou importar o safe area view. E eu vou passar ele no lugar desse view que a gente está tendo aqui, né? Se eu trocar isso aqui para um safe area view, né, se eu salvo, a gente já pode ver que o nosso texto corrigiu, né? A posição disso aqui tudo corrigiu, porque agora a gente está definindo uma área safe aqui para o usuário interagir. Beleza? Então, feito isso, agora a gente já pode começar a usar o React Native Paper, né, para a gente conseguir criar as interfaces aqui para o usuário, né? Então, vou começar aqui importando alguns componentes, né, aqui, import from React Native Paper. Recentemente eu ativei essa opção que ele vai mostrando ali o autocomplete. Eu não estou gostando nem um pouco disso. Eu vou acabar removendo. Mas voltando aqui ao vídeo, React Native Paper, eu vou importar aqui um button, né, um botão, vou importar um text, vou importar também um text input, para a gente estar fazendo uso aqui, para vocês verem direitinho como que isso aqui funciona. Eu vou remover esse botão. Na verdade, se eu salvo isso aqui, ele vai dar um erro, porque eu estou importando o botão duas vezes, né, do React Native. O texto também eu estou importando também do React Native. Vou apagar, salvar novamente. Eu acredito que ele não vai funcionar. O botão não funcionou porque ele tem uma sintaxe diferente. Então, aqui esse botão eu vou fechar ele, né? Eu vou apagar esse onPress e esse title. Vou tirar isso aqui. E dentro do botão, né, que a gente tem duas tags de botão, deixa eu apagar isso aqui para ficar melhor. Que a gente tem um botão, né, abre e fecha a tag, aqui dentro é o texto que vai aparecer no botão. Então, se eu digito aqui, por exemplo, teste e salvo, ali o botão ele apareceu, né? Agora a gente tem um botão que o tema por padrão é roxo, né? Aqui do React Native Paper, mas é bem legal porque a gente pode passar algumas propriedades aqui para esse botão, por exemplo, o modo, né, o mode. Eu posso passar aqui o contained, né? E agora ele vai ficar um botão todo roxo, né, com o texto em branco. E a gente pode passar o onPress também, passar alguns estilos, mas aqui a gente vai passar de acordo com o que for desenvolvendo. Eu quero mostrar para vocês somente a estrutura de que vai ser isso aqui. Então a gente vai ter um texto, esse texto vai ser login, né? Essa tela aqui é a tela de login. A gente vai ter aqui um text input. Esse aqui a gente usa o self-close, né? Eu vou salvar ele aqui e aqui a gente pode ver que não apareceu nada, né, no nosso text input. E para aparecer, né, para aparecer alguma coisa aí nesse text input, a gente tem que definir aqui algumas propriedades, como por exemplo o label, né, que vai ser um texto que vai aparecer, né? Eu posso colocar aqui e-mail. Se eu salvo, a gente tem ali, como se fosse um placeholder, né? Um texto que aparece quando eu clico, né? Ele tem essa animação. Mas se eu passo aqui mais algumas propriedades, como por exemplo o modo, né? Se eu passo aqui o mode, a gente tem flat e outline, né? Se eu coloco isso aqui como flat, né? O flat é o padrão, né? Ele já vem como flat. Então eu posso passar aqui o outro que é outline. Aí se eu salvo, ele vai ficar aqui uma linha, né? Circulado por uma linha. E eu vou passar um estilo aqui nesse Safe Area View, para a gente conseguir ver isso aqui melhor. Que eu vou passar, no caso, um padding, né? 10 pixels. E agora sim, né? A gente pode ver que o campo e-mail, né? O text input, ele está circulado quando eu clico. Né, ele muda de cor também, acontece a animação, bem legal. Eu vou deixar por padrão flat, então eu posso remover aqui esse mode, né, porque por padrão ele já é flat. E a gente pode definir ícones, né, a gente pode definir várias coisas aqui, né, nessas componentes. E eu vou estar definindo isso aqui agora para a gente explorar, né, e entender mais como que o text input, né, o React Native Paper funciona. Então, primeiramente, eu quero controlar o estado quero controlar o texto que está dentro desse text input. Então, eu já tenho aulas aí onde eu explico isso, né? Mas aqui a gente vai definir basicamente um valor, né? Uma variável que vai ser o valor e o onChangeText, que é uma função, né? E essa função, ela vai ser executada sempre que algum texto, né, alguma tecla, algum valor for alterado desse text input, né, alguma tecla for pressionada. Então, esse onChangeText ele vai receber por padrão aqui text, né, que é o texto atual que está escrito no text input, e a gente vai usar um state para poder controlar isso aqui. Então, eu vou importar aqui do React o useState e vou criar aqui, né, um estado. Então, que eu vou criar um e-mail, né? E-mail and set email. Isso aqui vai ser igual um use state, né? E o valor inicial vai ser uma string vazia. Beleza? E eu vou duplicar isso aqui, porque eu vou criar também um password
né, e um set password, né, para a gente estar criando, controlando o estado do e-mail e da senha, né? Então aqui o valor, né, o valor desse text input vai ser e-mail, né, que por padrão no início vai ser uma string vazia, e onChange text, né, quando esse texto for alterado, ou seja, quando eu pressionar alguma tecla, né, essa função que recebe aqui como argumento esse text é o novo valor, e esse novo valor vai ser passado, vai ser setado, né, então que eu vou dar um set e-mail, vou setar esse novo e-mail com o valor atual, beleza? Então, salvando isso aqui, agora eu já tenho o controle, né, do valor do texto que está no e-mail através da nossa variável e-mail que a gente criou usando o useState, beleza? E a gente tem a propriedade aqui também bem interessante, que é o left, né? Isso aqui a gente pode definir o que a gente quer que apareça, né? A gente vai definir aqui uma componente que vai aparecer na esquerda do nosso text input. E nesse caso aqui a gente pode usar um ícone. E o React Native Paper disponibiliza para a gente os ícones do Material Icons. Então, se a gente abre aqui a documentação, a gente pode ver, né, quando a gente está falando aqui de ícones, né, icons aqui, a gente pode ver que a componente vai usar, né, o React Native Vector Icons, mas como a gente está usando o Expo, a gente não precisa instalar o React Native Vector Icons. E aqui para usar um ícone, né, an icon name, ou seja, para a gente passar um nome de um ícone, né, a gente pode passar um nome do Material Community Icons, né? Se a gente clica aqui nesse link, a gente pode ver que a gente já vai abrir esse site aqui e aqui a gente pode procurar pelos milhões, não, mas milhares de ícones que tem aqui disponível. E se a gente clica em um desses ícones, né, ele vai, a gente não precisa nem clicar, ele já aparece ali o nome do ícone. E se a gente faz referência do nome desse ícone aqui no nosso código, né, a gente vai estar conseguindo renderizar esse ícone. E para acessar esse ícone, a gente vai usar aqui um JSX, a gente vai mencionar o nosso text input. Então eu vou definir aqui text input.icon. Vou usar aqui o self-close. Isso aqui está na documentação, viu? Se eu volto aqui na documentação, a gente procura aqui por text input, né? Aqui tem muita coisa para a gente ver ainda, mas se eu venho aqui no text input, né? Aqui a gente tem o text input. E se a gente está falando de ícone, a gente tem aqui text input.icon, né, na documentação. E para fazer o uso disso aqui, né, a gente vai simplesmente escrever, né, fazer referência ao text input e usar o ponto icon, e a gente já consegue, né, usar algum ícone, né, que a gente tem no exemplo aqui, também sendo usado assim. E a gente só passa o nome, o tamanho e a cor desse ícone e ele vai ser renderizado na tela aí pra gente. Então, voltando aqui no código, textinput.icon, o nome desse ícone, nesse caso aqui, o name vai ser @ né, porque é o arroba, o size, né, o tamanho, eu vou passar aqui 25 e a cor também, color, eu vou passar aqui como black, né, preto. Salvando isso aqui, a gente tem um ícone, um arroba, né, aqui na esquerda do nosso text input de e-mail. Então, o que eu vou fazer aqui é duplicar esse text input, beleza? E aqui eu vou alterar agora, né, aqui o label, né, o placeholder vai ser senha, né, o valor disso aqui vai ser password, né, que é a nossa variável do state que a gente criou, né, password, e onChange text eu vou dar aqui um set password, né, eu vou dar um set na senha, né, alterar o valor da senha, e o ícone, né, o ícone da esquerda vai ser, aqui no caso vai ser lock, né, que é o ícone de cadeado, né, se eu salvo você já pode ver aqui que ele renderizou da forma correta. E na direita a gente vai fazer um pouco diferente, porque eu quero mostrar aqui um ícone, né, o ícone de um olho. Quando eu pressiono, a senha fica visível. Quando eu pressiono novamente, a senha vai ficar oculta. E para isso, a gente vai precisar aqui de outro state para controlar isso aqui, né, um state que vai ser true ou false. E a gente vai precisar também de gerenciar uma propriedade que é o secure text entry, né? Esse aqui é um booleano. Eu passei ele aqui por padrão como true. Se eu salvo isso aqui e vou digitar aqui alguma senha, a gente pode ver que ele tem os pontinhos, né? Quando eu digitar a senha, se eu coloco isso aqui como false e salvo, a senha aparece o caractere, né? Então a gente tem que controlar esse estado. Então eu vou criar aqui usando o useState, né? Vou criar aqui um show password,
set show password. Você vai receber um use state por padrão vai ser false. Na verdade, o padrão que vai ser true. Beleza? Então, no ícone da direita, agora a gente vai ter que criar uma condicional, né, uma condição para mostrar o nosso ícone, né, o ícone correto. Então, aqui vai ser bem simples, né, a gente vai usar só um ternar operator, né? Aqui eu vou passar aqui o right, né, que é para a gente passar o ícone da direita, beleza? Então, aqui a gente passa, né? A gente tem que passar aqui dentro um componente. Então, para retornar essa componente, eu vou usar aqui um ternário. E esse ternário é o show. Como é que foi o nome que eu dei aqui? Show password, né? Show password. Se ele for true, eu vou retornar alguma coisa. E se ele for false, eu vou retornar outra coisa, beleza? Então, nessa primeira coisa, né? Se o show password for true, eu vou retornar um text, um ícone, né? Eu vou copiar esse ícone aqui de cima, que é a mesma coisa, né? Que um text input.icon, só que o nome vai ser né? Olho, né? E se ele for falso, eu vou retornar o olho fechado, o ícone de olho fechado. Aqui a gente está com um probleminha de formatação, mas quando eu salvar ele já vai corrigir. Mas nesse caso aqui é o off. Se eu salvo isso aqui, ele tá o ícone ali, né? Agora a gente pode ver que a gente tem um ícone de olho. E agora eu tenho que alterar, né? Quando eu pressiono aqui esse ícone, eu quero realizar uma função que vai alterar o valor, né, do state desse show password. Então é bem simples aqui também. A gente vai passar aqui a propriedade onPress, né, que vai ser a função que vai ser executada quando esse botão for pressionado, e que eu vou dar um set show password, e o valor dele vai ser o valor contrário do show password. Beleza? Deu para entender aí tranquilo? O show password é um booleano, é true ou false. Então, quando eu pressiono o botão, né, esse botão que está aqui, no caso que é o olho, quando eu pressiono eu vou setar pelo oposto, né, por isso a exclamação do show password. Então, se o show password for true, ele vai virar falso. Se ele for falso, ele vai virar true. Isso aqui é a mesma coisa no outro olho aqui, né, no ícone nesse olho fechado. Se eu salvo isso aqui e pressiono o olho lá, a gente pode ver que ele transformou, né, virou aqui um olhinho cortado. Se eu pressiono novamente, ele é o olho comum. Então, se eu digito aqui a senha, né, ela tá aqui com as bolinhas, né, o pontinho. Se eu pressiono novamente, ele fica cortado, né, o olho cortado da forma que a gente quer. Na verdade, aqui ele ficou cortado, mas o texto aqui tá a mesma coisa. Isso porque esse Secure Text Entry, né, eu passei como true por padrão. Mas aqui eu vou usar um ternary também, né, um operador ternário, para estar definindo isso aqui, que também é bem tranquilo, né, porque aqui na verdade nem precisa do ternário, né, vai ser simplesmente o show password, que é o state que a gente está controlando. Então, se eu salvo, né, agora o texto está mostrando, se eu aperto aqui no olhinho fechado, né, ele vai ocultar a senha, beleza? Então, basicamente é isso. E agora, né, feito isso, basicamente está pronto. Está pronto sim. A estrutura. Porque aqui nesse botão, né, aqui o texto aqui vai ser login. E assim, a estrutura basicamente é essa. Agora o que eu vou fazer é aplicar alguns estilos para isso aqui ficar aparecendo, para centralizar isso aqui no meio e alterar aqui o tamanho das fontes e só basicamente isso, e adicionar um texto aqui na parte inferior. Então eu vou estar fazendo isso aqui e eu já volto para explicar. Então, aqui foram os estilos, né? Eu criei aqui alguns estilos, né? Um estilo do container, que é o container principal, né? Que seria esse Safe Area View, né? Um estilo também para o texto de login, né? Aqui que é esse texto login. Aumentei a fonte, coloquei bold. O text input eu coloquei uma margem na parte inferior, né? Para ele se separar um pouco. O botão de login eu coloquei um padding de 5 pixels, a margem de 20, uma largura de 50% e alinhei ele no centro. E criei também esse texto, né? Não tenho uma conta, crie uma. E coloquei aqui, né, a cor desse texto e a fonte também em negrito, né? A estrutura aqui ficou um pouquinho diferente.
um text dentro de outro text, né, que aplicando o estilo somente aqui no crie uma, e está tudo dentro de um touchable pass-through. Então, quando eu pressionar, vou colocar aqui um onPress, né, eu vou usar aqui o navigation.navigate, né, eu vou navigate aqui para a nossa tela de sign up. Eu vou só conferir aqui, eu digitei errado ainda, aqui é sign up desse jeito aqui. Então vou navegar para essa tela e eu tenho que receber aqui, né, o navigation na nossa função, na nossa tela, né, navigation. Beleza? Salvar aqui, nenhum erro. E se eu clico aqui, né, não tem uma conta, crie uma, eu sou navegado para a tela de sign up. A gente pode ver que ela está bugada, né? Se eu abro aqui o sign up, a gente não tem o nosso Safe Area View do nosso React Native Contact, Safe Area Contact, né? Então vou copiar ele aqui, vou colar aqui, né? Importar o Safe Area View do React Native Safe Area Contact, e aqui eu vou substituir, né, esse view pelo Safe Area View. Então, só fazendo isso e salvando, o texto já vem para a posição correta. E aqui a estrutura vai ser basicamente a mesma. Só que para criar a conta, né, o usuário vai precisar do nome, do e-mail e também da senha, né? Esses três requisitos aí que a gente vai estar precisando para criar a conta. Então a estrutura vai ser a mesma coisa da tela de login, só que com um campo a mais, né? O campo de nome, né? O usuário vai ter que definir também o nome dele na hora de criar a conta. E é basicamente isso. Então eu vou fazer isso aqui, né? Como eu já fiz tudo, eu vou cortar o vídeo e vou voltar aqui com tudo pronto. Então esse é o resultado, né? Da mesma forma que a diferença é que eu tenho agora um text input, né? Que é do nome, né? O nome do usuário. O ícone aqui é esse ícone diferente, mas de resto aqui é tudo igual, os estilos são o mesmo, o tipo de botão é o mesmo, só vai mudar os textos, né? Aqui já tem uma conta, faça o login, é o texto do botão criar, mas a estrutura em si é a mesma coisa, beleza? Então, na próxima aula a gente vai resolver um errinho bem simples, é uma coisinha bem boba, mas é melhor eu criar uma aula, eu fazer uma aula somente para resolver isso, que é quando que eu cliquei para escrever, né, eu quero fechar o teclado clicando aqui fora, né, em alguma área externa. E para resolver isso a gente usa uma funçãozinha ali bem tranquila, uma componentezinha bem simples, mas eu vou fazer um vídeo específico para isso. E para essa aula é isso, né? Ficou uma aula bem longa, é uma aula de criação de interface, né? Então eu tive que explicar isso aí tudo de forma que um iniciante entenda, mas eu acredito que o vídeo ficou bem bom, vocês vão gostar. E eu espero que eu tenha ajudado, né? Qualquer dúvida pode deixar um comentário logo abaixo. E é isso aí, muito obrigado. E presta atenção, né? Todos os links estarão na descrição, beleza? Então é isso aí, muito obrigado e até a próxima.